Vamos começar então, gente. Boa noite. Eu abri o chat aqui, tá? Vou tentar ir acompanhando o chat, se vocês tiverem alguma questão, mas às vezes quando eu estou explicando, eu não consigo acompanhar 100% o chat. Então, se tiver alguma questão que eu passar ali no chat e não responder, aí vocês podem abrir o microfone e fazer a pergunta, tá? Falar. A gente pode ir conversando. Eu sou a professora Caroline e vou trabalhar então com vocês a unidade curricular de tecnologias educacionais para a IPT. A gente já está aí há uma semana, né, com a unidade aberta, então vocês já acessaram o ambiente virtual Moodle, já tiveram contato com o nosso material. E hoje, então, a gente vai ter o nosso primeiro momento aqui de interação, de troca. E a proposta, então, dessas aulas é que sejam momentos de a gente conversar, de trocar ideias, né, de tirar dúvidas. Então, eu não vou ficar fazendo exposição de conteúdo, porque o conteúdo vocês já têm lá no material, mas a gente vai vivenciar boa parte desse conteúdo. Então, eu vou falar um pouquinho, né, antes da gente entrar no assunto da aula de hoje, que eu já dei um spoiler ali para vocês, né? Vocês também já tinham algumas orientações para a aula de hoje. Mas antes eu vou falar um pouquinho da nossa unidade curricular, das atividades, das leituras, da organização, né, dos estudos. E aí depois a gente entra na aula propriamente dita, né, do nosso conteúdo de hoje, combinado? Professora, por favor, Oi. será que teria a possibilidade de a senhora pedir para algum dos alunos desligar o microfone? Está dando microfonia. Deve ter gente com o microfone ligado aí, tem um barulho de fundo estranho. Tá, eu vou pedir que a professora Edilene, se ela conseguir. Eu vou fazer isso, pode deixar, tá? Tá. Vou E aí, desativar o né, som. o pessoal que está ali com o microfone aberto, dá uma olhada, né? Ver se o seu microfone está aberto, que o microfone está aparecendo para vocês lá na parte superior da janela. Tem um botãozinho lá de ativar, desativar o áudio, né? Então só olha lá, ver se está desativado, só para não ficar, né? Som passando aí no meio da fala que acaba atrapalhando, né? Então só cuidem aí, daí se a Edilene puder me ajudar, agradeço. Então, gente, a gente tem 3 tópicos de estudos nessa unidade curricular. Nosso primeiro tópico de estudos, que é esse que vocês já começaram na semana passada, e nós continuamos agora nessa semana, é o tópico sobre ensino híbrido. Então, a gente começou no dia 24, que foi quando abriu a nossa unidade curricular, e a gente vai trabalhar com esse tópico na semana 1, que foi a semana passada, e na semana 2, que está começando hoje, até o dia 6 de fevereiro. Então, nesse tópico, vocês têm um material que fala sobre ensino híbrido, e na aula de hoje a gente vai trabalhar, então, um pouquinho sobre esse assunto. O nosso segundo tópico de estudos, ele trata sobre produção de recursos educacionais. E a gente vai trabalhar com ele nas semanas 3, 4 e 5. Então, a partir, né, da próxima semana até o dia 27 de fevereiro, a gente mergulha aí nesse tópico de produção de recursos educacionais. E o nosso terceiro tópico é o tópico de recursos digitais, que é uma parte mais de experimentação de recursos. Então, a gente, no tópico 2, trabalha com produção, bota a mão na massa mesmo para trabalhar a produção de recursos. E depois, lá no nosso último tópico, a gente experimenta recursos prontos, conhece novos recursos. Então, é um material para vocês conhecerem repositórios de recursos educacionais e a gente poder experimentar um pouco de recursos já prontos e que podem servir para o trabalho de vocês na educação profissional. Então, a gente trabalha com essa parte dos recursos digitais, da experimentação, nas semanas 6 e 7. Então, lá para o final de fevereiro até o dia 13 de março. E a nossa última semana de estudos, que é a semana 8, eu deixei reservada para a nossa atividade final integrada, que vai ser uma atividade que vai integrar com a unidade de didática que vocês também, né, estão estudando agora em paralelo com a disciplina de tecnologias. Aí, logo na sequência, eu já vou falar um pouquinho das atividades, tá? Então, esses são os nossos 3 tópicos de estudo dessa unidade curricular. As atividades avaliativas.
nós temos 3 atividades. Então, a primeira delas é a atividade 1, que é um quiz sobre o conteúdo de ensino híbrido. Então, esse material que vocês estão estudando agora, de ensino híbrido, vocês vão responder um quiz com 10 questões, e esse quiz ele vai ficar aberto até o dia 20 de fevereiro. Então, aqui tem uma questão bem importante, gente, que eu quero combinar com vocês, que é o prazo de entrega das atividades. Tá? Então, deixei bastante tempo aí nessa primeira atividade, tem 4 semanas para vocês resolverem. A atividade 2 também tem um prazo grande para vocês fazerem. Então, eu gostaria que vocês já se organizassem com esses prazos. Nós não vamos ter prorrogação de prazo nessas entregas. Então, fechou a atividade, fechou, não vai dar para entregar depois. Então, já coloca na agenda de vocês as datas de atividade. Lá dentro da unidade curricular no Moodle, vocês têm, né, o roteiro de estudos por semana. Então, lá em cada semana tem a orientação do que vocês vão fazer. Nessas semanas agora já tem, né, para vocês começarem a atividade 1. Então, essa atividade do quiz, vocês têm 2 chances de resolver o questionário. Então, se resolveu a primeira vez e não foi muito bem, pode fazer de novo. Tem 2 tentativas. Mas não deixem passar o prazo, tá? Então, isso é bem importante e eu gostaria que vocês realmente se organizassem para isso, porque eu não tenho como prorrogar os prazos, nem reabrir os prazos, até por conta da minha organização também de correção das atividades, especialmente, né, da atividade 2 e da avaliação final integrada, que é uma atividade que vai demandar correção. Então, eu gostaria muito que vocês, de fato, também se organizassem para cumprir os prazos, para que eu também possa cumprir os meus prazos de correção e a gente poder, então, ter um trabalho organizado e tranquilo ao longo da unidade curricular. Combinado, gente, isso? Então, essa parte é uma parte que eu gostaria muito da contribuição, colaboração de vocês para que a gente possa de fato cumprir, tá bom? Tô vendo aí uns joinhas, então espero que a gente possa seguir de fato de forma tranquila com relação a isso. A atividade avaliativa 2, dentro, né, da nossa unidade 2, que é produção de recursos, então é uma atividade de produção de recurso educacional. Então é uma atividade que vocês realmente vão também botar a mão na massa aí para produzir um recurso educacional. Então, não precisa ficar apavorado, né? Que talvez tenha gente dizendo agora, meu Deus, professora, mas eu nunca fiz isso na vida. Então, fica calmo, assim, que não é nada, assim, astronômico, tá, gente? É uma produção de um recurso que vocês podem usar nas aulas de vocês. Então, eu deixei nessa atividade 4 opções de recursos. A gente, na próxima webconferência, vai trabalhar com uma ferramenta que vocês podem usar para produzir esse recurso educacional, mas eu também deixei lá no link dessa atividade várias aulas, tutorial, tem explicação de como usar outras ferramentas para produzir esse recurso. Então, vocês têm 4 opções de recurso para produzir, e vocês podem escolher uma dessas opções, tá? Para produzir um recurso só. Então, escolhe um dos 4 tipos, e aí, a partir do tipo de recurso que você escolheu, você vai usar a ferramenta mais adequada. Alguém quer perguntar? Ele é muito esperto, Guerra. Boa noite, professora. Oi. Oi, eu gostaria de fazer uma pergunta. Além dessas 3 atividades, a gente teria alguma atividade presencial no polo ao longo da disciplina ou não? Não, todas elas vão ser atividades online, tá? Certo, muito obrigado. Então, essa atividade 2 é essa atividade de produção. A gente vai falar um pouquinho mais também sobre ela na nossa próxima aula de webconferência. E aí, então, se vocês já quiserem, né, dar uma olhada, ela já está aberta lá no Moodle, pode dar uma olhada nas orientações. Acho que o Gilberto está com o microfone aberto. Gilberto, por favor, você puder fechar o microfone. Gilberto. Obrigada. Então, dá uma olhada, né, na orientação da atividade, e aí, se tiver alguma dúvida, na próxima aula a gente também pode conversar sobre ela. E a última...
Oi. Sobre essa atividade 2 do recurso, vamos supor que tu escolha ali fazer um vídeo. Tem um tema que vai ser especificado para fazer essa atividade? O assunto que vai ser abordado nesse vídeo ou nesse podcast? O assunto vocês podem escolher, mas o recurso precisa ser um recurso que vocês possam utilizar na educação profissional e tecnológica. Então, pode ser um assunto da área que vocês trabalham, da área de formação de vocês, mas o recurso precisa ser útil para eu usar com alunos da educação profissional. Tá? Então, pode ser de qualquer área da educação profissional, qualquer assunto que você queira escolher, mas tem que estar ligado com a educação profissional. Tá? Certo. Tá, obrigada. Aí, assim, sobre isso, né, aproveitando a pergunta da Gisele, eu vi que tem bastante gente, não sei se bastante, né, mas alguns eu acompanhei, dei uma olhada nos fóruns hoje à tarde, lá naqueles fóruns que vocês têm no livro, e eu vi que alguns de vocês trabalham com crianças pequenas, né, com educação infantil, com ensino fundamental. Então, esse recurso que vocês vão produzir, ele é um recurso para educação profissional. Então, não serve, né, para criança pequena. Então, uma sugestão para quem trabalha com criança pequena é, de repente, pensar um recurso que vocês poderiam usar com os professores, com os colegas de vocês, professores. Pode ser algo para ensinar os professores a usar uma ferramenta, a fazer uma atividade diferente, né? Então, vocês estão estudando agora sobre ensino híbrido, pode ser alguma coisa para ensinar sobre isso. Então, pode escolher um assunto e, de repente, trabalhar com esse público de professores ou qualquer outro público que vocês tenham afinidade, mas tem que ser algo de formação profissional, tá, gente? Então, precisa ser algo, de fato, voltado para a EPT, que é o foco aqui do nosso curso, tá? E a avaliação final integrada, então, é a avaliação que a gente vai fazer lá na última semana. Então, essa avaliação, ela só vai abrir no dia 13 de março e ela fecha no dia 17. Então, vocês têm ali essa semana para trabalhar nela. E por que ela só abre nessa semana, professora? Porque ela seria a nossa avaliação final, que seria lá no polo, mas que, entendendo, né, que muitos de vocês moram longe do polo, teria um pouco mais de dificuldade para deslocar. Então, a gente está fazendo essa avaliação online, no ambiente virtual. Então, por isso, ela vai ter um prazo ali de abertura, de fechamento, e ela precisa ser feita dentro desse período, tá? Então, é uma avaliação que vai integrar o conteúdo que a gente vai estar vendo em tecnologias com aquilo que vocês vão estar vendo em didática. Não é uma atividade também, né, fora daquilo que vocês vão estudar, então é algo que faz parte desse assunto que vocês vão estar vendo nessas duas unidades curriculares. E além, então, dessas atividades avaliativas, a gente tem alguns fóruns interativos dentro do nosso material. Aqueles fóruns, eles não são avaliativos, mas eles são espaços importantes para vocês trocarem informações com os colegas, compartilharem ideias. Então, às vezes, a gente está lendo lá, né? Estou lendo o material e tem esses links para os fóruns, e aí você está pensando em alguma ideia ou já trabalhou com aquele assunto, compartilha com o colega, né? Então, são espaços para vocês trocarem. Hoje eu dei uma espiada lá nos fóruns, tá bem legal, né? Nos fóruns desse nosso primeiro livro. Já tem bastante coisa lá de participação de vocês. Estou fazendo algumas interações lá com vocês, mas a ideia não é eu ficar o tempo todo também participando, porque a proposta é que vocês troquem entre vocês, tá? Então, participem e contribuam lá e voltem, né, nesses fóruns também para ver o que os colegas estão colocando, dialoguem com os demais colegas, que essa é a proposta desse espaço. Sobre as aulas de webconferência, então a gente vai ter 3 aulas. Essa aula de hoje, que a gente vai trabalhar esse primeiro tópico, que é o ensino híbrido. A segunda aula, que vai ser no dia 14 de fevereiro, que a gente vai trabalhar o nosso segundo tópico, que é a produção de recursos. Então, nessa aula, eu vou trabalhar com vocês uma ferramenta de produção de recurso. E na terceira aula, que vai ser no dia 7 de março, a gente vai trabalhar com o conteúdo do nosso terceiro tópico de estudos, que é a experimentação de recursos. E lá no terceiro tópico, a gente fala também sobre
direitos autorais, ferramentas de autoria, né? Então, tem alguns desses assuntos que a gente vai tratar nessa terceira aula. Frank, você quer perguntar? Professora, com relação à participação das aulas, existe a possibilidade de assistir a gravação ou a gente obrigatoriamente tem que estar presente durante a aula? Porque nesse semestre, para mim, vai ficar complicado, eu dou aula nas terças, então a última eu não consigo acompanhar. Já iniciei meu semestre. Olha, eu sempre falo para os alunos, quando eles perguntam isso, que não tem problema, as aulas são gravadas, vocês podem assistir a gravação. Mas as nossas aulas, elas vão ser aulas de interação, de prática. Então, quando vocês perderem a aula, vocês perdem esse momento de interação e da prática durante a aula, tá? Nada impede que você assista depois, mas vai perder esse momento de interação com os colegas e de participação, tá? Então, só para vocês estarem cientes disso, mas não tem problema, não vai perder ponto, não, né? Não tem nenhum prejuízo. Sim. O único prejuízo é esse de você perder essa interação mesmo durante a aula, tá? Claro, obrigado pelo esclarecimento. Mas considerando assim, né, que eu entendo que alguns de vocês trabalham, então podem assistir depois da gravação. Eu vou disponibilizar também sempre os slides que eu utilizar na aula. Eu coloco depois lá no Moodle para vocês, então podem também, né, seguir os slides e aí também ter uma ideia assim, né, do que a gente trabalhou. A próxima web que a gente vai trabalhar com uma ferramenta de autoria, eu vou colocar, né, o passo a passo de como usar, então para vocês depois, quem perder a aula ao vivo, poder acompanhar também, tá? Então, gente, agora, dados os recados, né, as explicações da nossa disciplina, não sei se tem mais alguma dúvida, gente, sobre as atividades, as aulas, o que a gente vai estudar, que aí a gente vai entrar no nosso tema de hoje. Tem mais alguma pergunta? Mais alguém que quer falar? Tá tudo tranquilo? Deixa eu ver o que eu perdi aqui, que o meu chat não estava correndo aqui. David perguntou se será individual ou em grupo. Agora eu perdi qual atividade, David, mas assim, ó, a atividade 1, que é o quiz, ela é individual. A atividade 2, que é a produção do recurso, ela é individual. A atividade 3, que é a atividade integrada com a didática, ela pode ser feita em dupla, tá? Então, quem quiser trabalhar aquela avaliação final em dupla, já pode daí, né? Se vocês têm contato com algum colega do polo, pode fazer dupla para a atividade final. A Alana está perguntando se você já tem um material pronto, pode utilizá-lo? Olha, Alana, se o material que você tem pronto se encaixa, né, nos critérios da atividade 2, você até pode utilizar. Eu recomendaria que você produzisse para experimentar aquilo que a gente está estudando. Mas se o que você já tem atende aos critérios da atividade, também não vejo problema de você utilizar a mesma atividade, tá? O mesmo material que você já tem. A Paula perguntou se a produção do recurso pode ser destinada a profissionais que atuam na IPT. Sim, pode. Tá? Então, pode ser para a formação de profissionais de qualquer área, né? Da educação ou das áreas que a educação profissional atende, né? Na formação técnica. Não sei se eu perdi, mas acho que as outras perguntas a gente falou, né? Respondeu. Acho que eram essas que ainda tinha aqui. Professora, Emanuele, só um momentinho. A Emanuele perguntou se pode fazer individual caso não consiga dupla. Sim, pode ser individual ou dupla, tá? É uma das duas opções. Gisele? eu fiquei em dúvida em relação à atividade 3. Ela seria o quê? Um questionário, um trabalho? Não entendi. A atividade 3 é um trabalho que vai integrar as duas unidades curriculares, de tecnologias e de didática. Então, vai ser uma atividade que vocês vão produzir a partir do que vocês tiverem estudado nessas duas unidades. Ah, sim, tá bom. Obrigada, entendi agora. Fechou, então, gente? Vamos seguir? Podemos? Então, vamos lá.
A gente vai falar, então, hoje sobre ensino híbrido, né? Mas, para começar, eu quero retomar com vocês alguns conceitos. Então, agora, eu vou pedir que vocês parem o que vocês estão fazendo aí e prestem atenção aqui. Então, quem está com outra coisa aberta, quem está assistindo TV enquanto assiste a aula, quem está comendo, para um pouquinho aí e presta atenção no momento da teoria aqui. A gente vai falar um pouquinho, né, de teoria. É pouca coisa, mas é importante, tá? Então, para as outras coisas que vocês estão fazendo e foca aqui na aula. Eu sei, Juliana, que ninguém faz isso, né? Ninguém acessa o WhatsApp durante a aula, ninguém abre o Facebook, mas foi só para lembrar mesmo, assim, né? Para vocês não se esquecerem disso, tá bom? Então, gente, a gente está falando de ensino híbrido, né? E o ensino híbrido, o que que ele significa? Quem leu lá o material já para a aula de hoje e consegue explicar para a gente, pode até ser pelo microfone. O que que é o ensino híbrido? Quando a gente fala de ensino híbrido, o que que é isso que a gente está falando? Chimarrão pode, Bruna, desde que o chimarrão não desfoque a atenção aqui da aula, né? Mas pode. Com esse calor, né? Pelo menos aqui em Floripa hoje está um calor, pode tomar chimarrão. Tá mais com tererê gelado, né? Mas pode ir. O modelo híbrido seria o que junta o presencial com o online? Tem os dois ao mesmo tempo? Isso, Tereza. É uma integração, né, do ensino presencial com o ensino online. Então, e ele também pode ser, as aulas podem ser compartilhadas no próprio sala de aula, né? Na sala de aula, que pode ser online ou presencial. Exatamente, Juliana. Então, a ideia, né, em alguns dos modelos do ensino híbrido, eles são pensados para a sala de aula presencial mesmo, né? Tem os modelos mais disruptivos, eles já trabalham com uma porcentagem maior do online. Mas os modelos aqui mais sustentados, né? Eu já vou falar quais são eles, mas quem estudou já sabe, né, do que eu estou falando. Então, os modelos sustentados, eles têm essa ideia de ter mais partes presenciais e integrar com esse presencial o online, né? Então, eu trago para dentro da sala de aula presencial elementos, ferramentas do online, que pode ser o tablet, que pode ser o celular dos alunos, né? Ou que pode até ser uma atividade com o laboratório de informática da escola. Isso. Então, é uma integração os autores falam assim, a integração do melhor do presencial com aquilo que o online traz, né, de contribuição para enriquecer esse presencial. E tem então aquela parte que pode ser até feita uma pesquisa em casa e que seria online e daí para trazer para o presencial. Isso, que modelo é esse? Ai, agora isso não. Eu sei que cai no modelo. Sala de aula invertida. Sala de aula invertida. Isso, a sala de aula invertida, muito bem. Tem gente que tá ligada aí, tá vendo? Então, gente, os modelos sustentados do ensino híbrido são... antes de eu falar disso, deixa eu só falar que a gente tem 4 modelos, né, de ensino híbrido. Isso aqui tem por base, né, os estudos desses autores que estão aqui na tela, Horn e Staker. Esse é um material americano, né? Tem um instituto, o Instituto Christensen, eu nunca sei falar o nome deles corretamente, gente, que é dos Estados Unidos, que estudou, né, são pesquisadores, professores que estudaram os modelos e propuseram essa organização dos modelos de ensino híbrido. Isso não significa que a gente não possa, daqui a pouco, ter outros modelos e conhecer, né, outras possibilidades. E assim, eu vou apresentar para vocês essa proposta e a partir dela, a gente pode também fazer adaptações para as nossas aulas. Né? Então, tem escola que às vezes não funciona a internet, ou o laboratório não é muito bom, então eu posso adaptar
esses modelos para a realidade da minha escola, né? Para aquilo que eu consigo trabalhar na escola. Então, o legal é a gente conhecer e poder pensar como usar esses modelos assim, na realidade que vocês trabalham. Então, a gente tem 4 modelos de ensino híbrido com base nesses autores, que são os modelos de rotação, o flex, o à la carte e o virtual enriquecido. A Márcia disse que sumiu tudo, gente. Vocês estão vendo ou... Eu tô vendo. Tá tudo ok aqui, professora. Tá, então acho que é só mesmo a internet dela que não está muito legal. Então, são esses 4 modelos, e o modelo de rotação, ele tem 4 submodelos, né? Tem subdivisões. Os modelos sustentados, eles são aqueles que se aproximam mais da sala de aula que a gente conhece, que a gente tem como referência nas escolas de hoje, né? Então, eu consigo trabalhar com esses modelos, ampliar, mudar, assim, enriquecer a minha aula, sem mudar muito a escola. O Pablo, você quer falar? Senão, eu vou pedir que você feche o microfone, por favor. Pablo Cordeiro. Fechar o microfone, por favor. Eu acho que ele está falando, mas não sai o som, prof. Eu não sei. Eu estou ouvindo o chiado aqui, mas eu não estou ouvindo ele. Pablo, se você quiser falar, avisa, mas senão você fecha o microfone que está, né, para não atrapalhar os colegas. Não vou pedir para a Edilene fechar o microfone dele, faz favor, Edilene. Então, assim, os modelos sustentados são os que mais se aproximam da aula que a gente tem hoje, assim, nas escolas, né? Do cenário que a gente tem hoje nas escolas, dos recursos. E esses modelos são rotação por estações, o laboratório rotacional e a sala de aula invertida. E os modelos disruptivos são aqueles que rompem com esse formato de aula que a gente está acostumado. E esses modelos, então, fogem um pouco desse padrão, né, de aula e vão para uma outra perspectiva de mudança mesmo na organização do ensino. Então, lá no nosso material, vocês têm um vídeo logo no início sobre o projeto Gente, né, que é um projeto bem bacana no Rio de Janeiro, que já trabalha com essa disrupção em sala de aula, com uma outra perspectiva. Então, esses modelos disruptivos, eles têm a contribuição nessas escolas, né, que já conseguem também repensar o currículo, organizar de uma outra forma a aula. Então, os disruptivos são o rotação individual, o flex, o à la carte e o virtual enriquecido. Mas agora eu não vou falar mais sobre isso, porque isso faz parte da nossa tarefa de hoje, então depois vocês vão estudar mais, era só mesmo para dar aqui uma pincelada. E agora a gente vai, então, para o momento da nossa prática de experimentar os modelos. Mas antes disso, eu gostaria de saber, né, quem se preparou aí em casa, quem estudou para essa aula de hoje. Então, para vocês contarem sobre isso, eu vou pedir que vocês respondam pelo Mentimeter. Então, quem está com o celular aí na mão, pode ler o QR Code aqui na tela, ou então digita mente.com e coloca o código, ou então eu vou colocar aqui no chat o link que vai também direto para o Mentimeter. Então, vou pedir que vocês acessem o Mentimeter e respondam as 2 perguntas. Se você leu o material e assistiu aos vídeos sobre os modelos de ensino híbrido que estavam, né, lá no nosso material, e se você já usou o ensino híbrido na sua prática profissional. Então, pode ler o QR Code ou pode acessar mente.com e digitar o código, que é esse que está aí na tela para vocês, ou então acessar diretamente o link que eu coloquei aqui no chat. Eu vou só parar esse compartilhamento aqui, então, se alguém precisar ler o QR Code, por favor, faça-o agora. E eu vou compartilhar o Mentimeter para a gente ver aí o que é que vocês estão respondendo.
Vou compartilhar aqui o Mentimeter para a gente ver aí as respostas. Então, você leu o material e assistiu aos vídeos? Ah, tem bastante gente, ó, 61 leu. É para ser sincero, tá, gente? Não é para dizer que leu quando não leu, tá? Mas que bom, a gente tem mais, né, gente que leu do que gente que não leu. Tá ótimo. Muito bom. Achei que ia ser o contrário, mas já tô feliz, hein, que uma boa parte, aí, 3/4, né, do nosso grupo aí leu o material. E se você já usou o ensino híbrido na sua prática profissional, 45 pessoas já usaram. Agora 40 disseram que nunca usaram. E tinha uma outra opção ali que era, não sei do que você está falando, né? Que bom que ninguém respondeu essa, sinal de que vocês já um pouquinho, né? Vocês já sabem sobre ensino híbrido. Muito bom. Então, quem não experimentou ainda, vai começar a vivenciar um pouco dessa experiência aqui na nossa dinâmica de hoje, tá? Eu vou pedir que os tutores se preparem aí para a gente ir para a próxima etapa. Alguém gostaria de falar? Professora, rapidinho, só para fazer um comentário. Não podia deixar de perder isso. O material da senhora é muito bom, muito didático, muito organizado. Os vídeos sempre complementam o assunto. Eu gostei muito, me interessei. Só não podia perder a oportunidade. Obrigada. Que bom que vocês estão gostando, né? E que está sendo útil para o estudo de vocês. Muito obrigada. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui de novo os slides. Fiquei feliz agora, gente, de saber que grande parte, né, do grupo conseguiu acessar os materiais. Quem não conseguiu, não tem problema. A gente vai fazer uma atividade em grupo. Deixa eu só achar aqui o chat de novo. Achar que no Webex, que às vezes eu me perco, gente. Perdi o chat aqui. Bom, perdi, agora eu não consigo achar. Daqui a pouco eu me acho aqui de novo. Agora eu consegui aqui, vamos lá. Então, consegui abrir aqui de novo. Então, que bom, né? E aí, quem não conseguiu ler porque não teve tempo, porque esqueceu, não tem problema, a gente vai fazer uma atividade em grupo, vocês vão poder, né, interagir com os colegas. Então, quem leu vai poder ajudar quem não leu. Então, acho que vai dar tranquilo para a gente trabalhar. Mas, né, o que a gente vai fazer hoje? Então, gente, vamos lá. Tô falando que a gente vai para a prática, então vamos, né? Vamos começar. Eu vou pedir agora, né, de novo, que vocês prestem atenção aqui nas explicações, orientar o que a gente vai fazer, e aí depois a gente vai para a atividade, tá? Então, quem está fazendo outra coisa, para de novo, vem aqui para a tela da aula, para poder seguir aqui as orientações, e depois a gente vai para a atividade, para ninguém ficar perdido no meio depois da atividade. Combinado? Acho que tem alguém com o microfone aberto. Alguém quer falar? Não? Então, por favor, gente, quem está com o microfone aberto, fecha para não atrapalhar os colegas. Então, nós vamos trabalhar em grupos. Cada grupo vai discutir um dos modelos do ensino híbrido. Então, vocês estudaram, né, antes da aula de hoje, sobre os modelos. Eu pedi que vocês visualizassem os vídeos, lessem o nosso material onde fala dos modelos. E hoje, então, cada grupo vai trabalhar com um dos modelos do ensino híbrido. E o grupo, então, vai preencher um documento sobre esse modelo. E no final, vocês, então, vão apresentar aqui para a turma o modelo que vocês trabalharam. Eu já vou mostrar o que vocês vão fazer, tá? O que é que vocês têm que preencher sobre o modelo. No final, então, vocês vão apresentar aqui para a turma. Então, cada grupo precisa escolher uma pessoa, um representante do grupo, para apresentar o trabalho aqui no final da aula, tá? A gente vai ter 5 minutos no final para cada grupo apresentar. Como é que a gente vai fazer isso?
Então, primeiro, vocês vão acessar uma sala de webconferência específica do grupo. Então, a gente vai sair aqui da sala do Webex e vai para uma sala do Google Meet. Tá? Então, os tutores vão estar nessa sala do Google Meet para ajudar vocês. Eles vão permitir a entrada de vocês na sala e vão orientar ali o início do que vocês têm que fazer. Depois, vocês vão trabalhar no grupo. Calma que a gente já vai dar o link da sala, tá? Então, não fica agoniado que já vai. Presta atenção aqui primeiro. Preencher, depois que a gente acessar a sala, né, de webconferência, vocês vão preencher esse documento sobre o modelo de ensino híbrido. Então, a gente tem 20 minutos para essa atividade. Então, eu gostaria que vocês se organizem, né? Não percam muito tempo se organizando ali no início. Entra na sala, já começa a trabalhar para aproveitar bem esses 20 minutos que vocês vão ter no grupo. E no final, então, o grupo vai apresentar, né? O grupo vai escolher um representante do grupo, uma pessoa do grupo, para apresentar aqui para a gente no grande grupo o que vocês trabalharam. Então, no final, depois que terminar esses 20 minutos do grupo, a gente volta aqui para essa sala do Webex para poder apresentar e socializar o que vocês fizeram. Tá? Quando vocês forem para a sala de webconferência do grupo, que é uma sala no Google Meet, vocês podem sair dessa sala aqui do Webex, se vocês preferirem, ou tem uma forma também de silenciar essa sala, de tirar o som dela. Então, quem sabe fazer isso, pode fazer. Tem gente que tem mais dificuldade de mexer aí nessa parte, então, se quiser sair da sala, eu vou tentar não falar aqui, mas se tiver algum colega perdido, talvez a gente tenha que dar orientações aqui nessa sala. Então, só para não ficar, né, às vezes, 2 áudios no computador. Quando for para outra sala, ou faz o procedimento de silenciar essa, ou então sai daqui dessa e depois vocês voltam, tá? Então, só guarda o link dessa sala que os tutores compartilharam com vocês, que tem lá na nossa sala do Moodle, para no final voltar, tá bom? Então, esses são os nossos 3 passos. O que cada grupo vai preencher lá no arquivo modelo? Eu já vou abrir para perguntas se tiver, tá? Já vou falar também sobre a divisão dos grupos. O que cada grupo vai preencher lá no arquivo modelo? São 2 coisas, 2 itens. O primeiro, vocês vão fazer uma síntese da proposta desse modelo, para no final poder aqui explicar para a turma. Então, por exemplo, né, o grupo A vai trabalhar com o modelo rotação por estações. Então, o grupo precisa fazer uma síntese, explicar de forma bem resumida o que é a rotação por estações. O que a gente está falando quando a gente está falando de rotação por estações. Que bicho é esse? E a segunda atividade a segunda parte, né, da atividade é vocês pensarem como que seria uma proposta de aplicação desse modelo. Cada grupo vai ter um modelo, tá, gente? Então, desse modelo que o grupo está trabalhando na educação profissional e tecnológica, considerando os 4 aspectos. Como é que seria aplicar esse modelo? E aí, para eu aplicar, né, esse modelo, qual espaço eu precisaria? Então, eu uso sala de aula, eu uso laboratório, eu uso o pátio da escola, eu uso a casa do aluno, eu uso biblioteca, tá? Então, como é que seria, né? Que espaço eu precisaria para trabalhar com esse modelo? Qual atividade eu poderia fazer usando esse modelo? E aí, vocês podem pensar qualquer atividade de qualquer área que vocês quiserem, acharem que sirva. E quanto tempo essa atividade, né, precisaria para ser realizada em cada um dos espaços? Você é muito fofo, tá muito neguinho. Leandro, você quer fazer alguma pergunta? Seu microfone está aberto. E também, qual é o papel do aluno e qual é o papel do professor nesse modelo, tá? Enquanto vocês trabalham nisso, eu vou circular pelos grupos para ir também ajudando vocês, a gente poder ir trocando uma ideia, tá? A Eliette perguntou se poderia ser individual. Não, Eliette, a ideia é que seja em grupo mesmo, tá? Esse é o exercício da gente trabalhar em grupo e é aqui durante a aula. A gente vai fazer isso agora, 20 minutos, tá? Então, a gente vai para os grupos e vai trabalhar agora durante a aula,
É a nossa tarefa que dá aula. Não precisa entregar isso aqui no final, não, tá, gente? É para vocês só apresentarem aqui no final. Então, cada grupo vai apresentar no final. Ok? Vou terminar aqui a explicação, daí eu já abro para as perguntas. Então, como é que vai estar organizado os grupos? A gente vai organizar os grupos pelos polos. Então, quem é do polo de Canelinha e quem é do polo de Itapema vai trabalhar no grupo A. Quem é do polo de Laguna e Praia Grande vai trabalhar no grupo B. Quem é do polo de Blumenau vai ser o grupo C. Quem é do polo de Otacílio Costa vai ser o grupo D. Quem é do polo de Braço do Norte é o grupo E, polo Joinville, grupo F, e o polo São José é o grupo G. Ok? Antes de eu passar o link para as salas, alguma dúvida, gente, sobre o que a gente vai fazer? Sobre a atividade? Tá tudo certo? Sobre o arquivo modelo que vocês vão preencher, quando vocês entrarem no grupo, os tutores vão compartilhar com vocês o link do arquivo, tá? Então, na hora que entrar no grupo, os tutores compartilham o link para o arquivo. Tá aqui na tela os grupos, tá, gente? Quem se perdeu tá aqui, tá aparecendo aí na tela. Joinville é o grupo F. Então, eu vou colocar no chat aqui da nossa conferência agora o link de cada uma das salas, né, dos grupos. Então, cuidem, né? Fiquem atentos aí para vocês entrarem no link correto do grupo de vocês. Não vai entrar no link do outro grupo e se perder aí no meio do caminho. Tá? Então, grupo A, grupo B. Então, os grupos que eu estou colocando ali já podem ir entrando na sala do grupo, tá? Vou colocar todos aqui. E aí já vou pedir para os tutores já irem recebendo, né, os alunos lá nos grupos. E aí, tutores, assim que os alunos entrarem, já pode compartilhar o link do arquivo template ali do modelo que eles vão trabalhar. Cada grupo tem um arquivo. Foi, gente, já estão todos os links aí no chat para vocês. Se os tutores quiserem colocar o link, né, do grupo lá no chat do Polo, também pode ser, né? O Robson falou que colocou lá. Eu vou agora, então, gente, silenciar aqui o meu áudio e eu vou entrar nas salas dos grupos para ir acompanhando vocês, tá? E aí eu vou pedir, Edilene, se tiver alguém perdido aqui, daí se você quiser ajudar, né, ou me chamar. Ok. Tá? Ajudo, sim. Beleza, obrigada. Oi, gente. Vamos voltando aqui, então, para a sala do Webex. Como é que foi trabalhar nos grupos? Foi bem bom, professora. Temos que criar mais grupos e discutir mais vezes. Bem bom. É bom, né? Conversar, vocês gostam de falar. A nossa turma é uma turma bem dinâmica. Sempre todos os professores elogiam. Que bom. E eu passei nos grupos, teve grupo que eu nem interrompi de tanta discussão que eles estavam tão concentrados, que eles estavam na produção. Todos os grupos já estão de volta, gente. Vamos fazer a conferência aqui. Deixa eu colocar aqui a nossa próxima tela. A nossa hora de compartilhar. Então, grupo A, Canelinha e Itapema estão aí? Só coloca no chat para mim se vocês estão. Pode ser um só do grupo, para a gente saber se já estão aqui. Grupo B, Laguna e Praia Grande. Cadê? Grupo A, Grupo B. Grupo B já estava aí, né? Grupo B, beleza. Sim, Grupo B C, presente. Blumenau.
O grupo G, que é São José, também já está aí. Grupo A, beleza. Grupo C, Blumenau. Grupo D, Otacílio Costa. Grupo E, Braço do Norte. E grupo F, Joinville. Ok, Então, Braço tá do Norte, todo ok. mundo? Quem que falou aí, que eu não escutei? Foi eu, a Josi, tutora, Grupo Braço do Norte, ok. Grupo E está aí. Cadê o grupo C de Blumenau? D e o F, que eu não vi ainda. Joinville está aí. Otacílio Costa e Blumenau, tá faltando. Tá dando eco. Quem tá aí? Otacílio tá chegando e o povo de Blumenau, cadê? Blumenau tá chegando. Beleza. Gente, olha só, por conta, né, da gente ter começado um pouquinho mais tarde e de eu ter dado um pouquinho mais de tempo também aí para vocês nos grupos, a gente vai atrasar um pouquinho o término da nossa aula, nada que passe da meia-noite. Não, brincadeira, gente. Mais uma meia horinha, tá? Então, umas 15 para as 10, para dar tempo de todos os grupos apresentarem. Daí eu tenho uma parte finalzinha, então até as 10, tá bom? Se a gente for até a meia-noite também, acho que não tem problema, né? Com esse calor é melhor não, né? Até as 10 tá bom, né? O estômago reclama. Oi, Leandro. Quem chegou depois pode acompanhar agora a parte final, tá? Daí você vai pegar já o conteúdo da aula. Professora, tem ordem de apresentação? Tem. Vamos fazer pela ordem aqui dos grupos, tá? Imaginei. Obrigada. Blumenau chegou já e o Otacílio Costa, que estava vindo. Estão todo mundo aí já? Bom, como a gente vai começar no grupo A, então vamos começando, né? Se o pessoal ainda está voltando, só para a gente não atrasar muito mais, né? A gente não ia até as 2 da manhã, poder terminar meia-noite, né, gente? Mas vamos lá, então. Eu vou compartilhar aqui aquele arquivo do grupo, e aí quem é o apresentador do grupo pode abrir o microfone para apresentar, tá? Deixa eu só me organizar aqui na janela. Quem é o apresentador do grupo A? Sou eu, acho. Não sei se dá para escutar. Sim. Pode falar, Alana. Se precisar que eu mexa aqui o arquivo, você vai me avisando, tá? Tá bom o tamanho para vocês enxergarem ou vocês querem que eu aumente um pouco? Eu pergunto isso porque a minha tela aqui é bem grande, gente. Então, às vezes, para vocês fica pequeno. Agora ficou melhor, professora. Agora tá melhor, tá ótimo. Ok. Perfeito. Então, pode começar, Alana. Bom, a gente pegou o tema do modelo de ensino híbrido de rotação por estações. Sintetizando, então, a proposta do ensino, a gente meio que criou ali uma frase que seria... Tá dando eco, professor. Não sei se tem... Pessoal que está com o microfone aberto, por favor. Maísa, fecha o microfone. Deixa só o da Alana para... Eu vou fechar até o meu aqui, tá? Pode seguir, Alana. Então, a gente chegou nessa frase que o ensino híbrido por rotações, rotação por estações, ele consiste em criar diferentes ambientes dentro de uma sala de aula e formar uma espécie de circuito. Os alunos, eles então vão rotacionar nesse circuito, eles vão abordar o mesmo conteúdo, porém, cada estação vai ter um recurso diferente, o tema vai ser abordado de uma maneira diferente.
Essas estações, elas são independentes, então elas não vão depender uma da outra, elas terão um começo, um meio e um fim, e é uma atividade que deve ser realizada durante uma aula, por exemplo. Não uma aula de 45 minutos, mas, por exemplo, no mesmo dia. Como seria, então, essa proposta de aplicação do modelo, seguindo a ideia da educação profissional e tecnológica? A gente chegou a alguns espaços que poderiam ser utilizados, como o laboratório de informática, a biblioteca, uma roda de debate, uma sala expositiva, uma sala de vídeo, entre outras. Aí, algumas ideias que surgiram durante a nossa discussão de atividade e do tempo que tomaria, chegamos à conclusão que o mínimo que deveria ser é de 2 aulas, ou seja, 1h30, porque senão não daria tempo do professor ele explicar para os alunos, organizar cada estação e ainda assim rotacionar num tempo em que ficaria hábil para o aluno ter adquirido esse conhecimento. Então, teria que pelo menos ser 1h30, 2 horas, 2 aulas de cada conteúdo, no caso. Eu vou trazer aqui um tema que, para mim, faria sentido, que eu sou da área de química. Então, por exemplo, trabalhando a parte de polímeros, trazendo dentro da sala de aula, com essa ideia da rotação entre estações, eu poderia ter 3 estações, trabalhando um quiz, ou então abrindo uma simulação, onde o aluno vai conseguir trabalhar com moléculas em 3D e visualização de moléculas. Ele também poderia trabalhar uma segunda estação, onde vai ter a produção de slime, que é a moeba, hoje em dia a gente chama de slime. Então, ele vai trabalhar ali a parte de experimentação com o polímero, e também uma terceira estação trabalhando a parte de discussão da ambiental, assim, por exemplo, os malefícios do plástico, utilização de polímeros hoje em dia. Então, seriam 3 estações totalmente diferentes uma da outra, trabalhando o mesmo conteúdo. E no final eles poderiam, então, ali debater entre eles o que a aula pode ter trazido de benefício, né? Então, foi uma das ideias de estações que a gente conseguiu chegar para para esse tema, né, da parte de química. Mas aí foi trazido também outros temas de outras áreas que também poderiam ser utilizados. Para o papel do aluno, então, ele é o principal dentro desse debate, né, dentro dessa estação, dessas estações. Então, no caso dele, seria aprender de forma crítica, perante os temas que vão surgindo em cada estação, e ele mesmo desenvolver esse intuito, essa proatividade de conseguir discutir, ou então de conseguir realizar o experimento sozinho, e por aí vai. E o papel do professor seria facilitar essa troca de conhecimento, seria mediar as discussões que poderiam surgir, auxiliar, por exemplo, ali na parte da utilização do recurso tecnológico, se for um tablet, se for um quiz, ali, realizando um quiz, ou realizando uma simulação, né? Então, ele seria o mediador dessa situação ali. Então, essa foi a nossa ideia, assim. Não sei se tem mais alguém do meu grupo que queira adicionar mais alguma coisa. Muito bom, obrigada, Alana. Acho que o grupo conseguiu, né, sintetizar de uma forma bem clara a proposta, né, da rotação por estações. Então, a rotação, ela sempre vai ter... o professor pode definir a quantidade de estações que ele quiser, né? No mínimo 2, para que o aluno possa rotacionar, mas a quantidade fica a critério do professor. Só a gente não recomenda utilizar muita estação, para também não ficar, né, exagerado. Então, assim, geralmente 3, 4, 5 estações é possível, dependendo daquilo que você estiver trabalhando. Então, eu tenho, né, uma temática comum, e aí cada estação trabalha com essa temática, com esse objetivo de aprendizagem,
mas com propostas diferentes. E aí, como a Alana explicou, cada estação, né, como o grupo organizou aqui, as estações elas são independentes umas das outras. Cada uma delas tem começo, meio e fim. Então, o aluno não pode ter que passar pela estação A para depois fazer a B, porque tem aluno que vai começar na B. Então, uma não pode depender da outra. Então, não posso querer que o aluno passe por uma para depois continuar aquela atividade na outra. Cada estação começa e termina nela mesma. Mas as temáticas podem ser comuns. Então, eu posso estar trabalhando uma mesma temática e cada estação ele vai fazer uma atividade diferente, vai ver uma perspectiva diferente daquele assunto, vai fazer, né, uma pesquisa, um exercício, ou assistir a um vídeo, ou ler um texto que tenha relação com aquele assunto, mas que são perspectivas, né, diferentes para uma mesma temática. A Rosângela está perguntando se pode ser uma caça ao tesouro. Não seria, Rosângela, é diferente da caça ao tesouro, tá? Porque caça ao tesouro, o aluno vai seguindo pistas, né? Para encontrar o tesouro lá no final. Mas a rotação, cada estação que ele passa, ele vai vendo uma sobre aquele assunto, né? Ou por um texto, ou por um vídeo, ou fazendo uma atividade, ou fazendo uma pesquisa na internet, ou acessando algum material, ou fazendo uma atividade prática. E como a gente está falando de ensino híbrido, geralmente uma das estações trabalha com a atividade online. Né? Então, eu posso ter atividades presenciais e uma delas trabalha com algo do online, seja uma pesquisa online, que pode ser com celular, com tablet, né? Pode ser na própria escola, mas com uma proposta de trabalho online. Tá? E aí o grupo colocou aqui, né, possibilidades de espaços. Eu posso fazer todas as estações na sala de aula, mas eu também posso diversificar uma estação, um grupo, né, que está na estação A fica na sala de aula, o grupo que está na outra estação vai para a biblioteca fazer uma pesquisa, o outro grupo vai para o parque da escola, ou sei lá, para o pátio da escola, para fazer alguma atividade, o outro vai, de repente, para um laboratório fazer um experimento. E um aspecto importante da rotação é que todas as estações precisam ter o mesmo tempo. Né? Então, 10 minutos, 15 minutos, meia hora, porque depois desse tempo termina a atividade da estação e o aluno rotaciona, então ele vai para outra estação, até, né, o tempo final dessa aula, que não precisa necessariamente ser no mesmo dia, eu posso fazer em várias aulas. Né? Então, cada dia de aula, o aluno passa por uma das estações. Tá? Então, são aspectos, né, importantes que caracterizam a rotação por estações. E como é um modelo sustentável, é fácil da gente aplicar na sala de aula sem alteração, né? Muita alteração do espaço, dos recursos que a gente tem na sala de aula hoje, nas escolas. Então, é um modelo que vocês podem experimentar na aula de vocês. Vamos para o grupo B, por causa do nosso tempo, né? Senão eu fico aqui falando muito, a gente vai ficar até as 2 da manhã. Como seria avaliar nessa modalidade? Matheus, você pode fazer no final de depois que o aluno passou por todas as estações, você pode fazer uma avaliação desse conteúdo que eles trabalharam, né? Ao final de todas as estações. Ou você pode, inclusive, propor que uma das estações seja uma atividade avaliativa. Mas lembrando, né, que daí, no caso de uma das estações ser a atividade avaliativa, ela não pode depender das outras, né? Então, aquela atividade de avaliação não pode depender de ele ter passado pelas outras estações, tá? Mas poderia ser ao final também de terminadas todas as estações, a gente poderia propor uma atividade avaliativa, que pode, inclusive, né, como o David está sugerindo, ser uma atividade prática. Né? Aí vai depender do que o professor está trabalhando, tá? Professor. Grupo B, quem vai apresentar? Oi, alguém tem dúvida? Não, eu só queria acrescentar se essa atividade que a gente fez hoje, ela se enquadraria nessa rotação de estação, só que com temas diferentes, né? No caso, ou não? Eu vou deixar para responder isso depois dos grupos apresentarem, faz parte do nosso final da aula, tá? Tá bom. Estou pensando até lá, o que vocês acham? Grupo B, quem vai apresentar?
Sou eu aqui, professora. Uma boa noite a todos. Estão me escutando? Posso começar? Queria agradecer aí os companheiros e companheiras do grupo que se empenharam em elaborar a nossa proposta aqui. Acredito que foi bem proveitoso. Eu acredito que é bem interessante a gente estudar esses modelos híbridos, né? Ainda mais quando se trata de questões assim do ensino técnico e profissionalizante. Eu tenho bastante experiência no ensino fundamental e médio e às vezes a gente se depara com problemas estruturais na escola, né? Para implementar algum tipo de atividade e principalmente na formação do grupo de professores. Então, quando a gente vê esses temas assim, onde a gente pode estar estudando mais e entendendo um pouco mais, é bem importante. Bem, o nosso modelo era o modelo do laboratório rotacional, que eu acredito que ele já é um modelo que até ele é bem utilizado, assim, talvez não de uma forma tão específica como foi apresentada aqui, mas eu acredito que muitos professores já utilizam, né? Principalmente no ensino técnico e profissionalizante. Bem, a síntese da nossa proposta, tá, seria a turma é dividida em 2 grupos que trabalham de forma simultânea em espaços diferentes. Então, seria o espaço da sala de aula com um laboratório de informática. Tá? Nesse primeiro momento, um grupo em sala de aula com o professor e outro grupo no laboratório. Ali a gente exemplificou, né, o laboratório de informática com o monitor. Nesse caso, o monitor, é importante ele estar por dentro da proposta, do plano de aula, do plano de ensino do professor, né, para saber exatamente o que se trata. Bem, o grupo em sala de aula realiza atividades offline e o grupo no laboratório faz atividades online. No segundo momento, os grupos trocam de espaço para realizar as atividades propostas. Esse modelo ele faz parte do grupo sustentado, ou seja, é uma ênfase no ensino presencial, e entre os ambientes ocorrem atividades complementares. Então, esse último item é um item extremamente importante, né? Como são espaços distintos, os alunos eles estariam fazendo atividades complementares, ok? Acho que podemos passar para baixo aqui, né? Aí, tá. Então, os espaços necessários seria a sala de aula e o laboratório de informática. Esse é um modelo, né? Até lá no conteúdo que está no Moodle, especifica lá que ele é um modelo que não necessariamente não precisa mudar a estrutura da escola, né? Porque tem modelos, às vezes, como eu iniciei a minha fala, né? Às vezes a gente não tem uma estrutura, né, no espaço escolar e também a capacitação do corpo docente, sabe? É muito interessante a gente estar participando desse curso aqui agora, com várias cidades, alunos, né? Praticamente aí do estado todo de Santa Catarina, porque a gente está nivelando, né, esse tipo de conhecimento e a gente vai atuar, acredito eu, aí em vários espaços escolares e diferentes espaços também. Bem, como é que seria essa atividade, né? Ela seria, a gente colocou um exemplo um pouco mais genérico, tá? Que seria uma pesquisa sobre um assunto X, uma pesquisa e um debate, né, sobre um assunto X. A turma será dividida em 2 equipes. Uma iniciará a pesquisa no laboratório de informática, com a pesquisa sobre o tema X. O laboratório será mediado pelo tutor e cada aluno deverá fazer a sua pesquisa apontando os itens A, B e C, por exemplo. Bem, aqui, como se trata, né, de atividades complementares, tá? Tem uma questão que eu vou explicar. A turma que permanecerá em sala de aula com o professor receberá um material no qual aponta uma problemática no tema X. Até porque, se a gente olhar lá no conteúdo, vou abrir aqui,
né, que a gente estudou lá, tem assim a aprendizagem baseada em problemas ou aprendizagem através de estudos de caso, né? Então, eu vejo aqui que aqui seria uma via de mão dupla, assim, né? Eu vi que botaram um recadinho, eu vou apressar aqui, tá? Né? Mas seria uma via de mão dupla, ou seja, a equipe que está na sala de aula, ela iniciaria essa atividade com uma problemática, né? O professor ele pode estar apresentando problemáticas. Então, no momento que essa equipe ir para o laboratório, né, ela vai estar já focada nessa problemática. A equipe número 1, não. A equipe número 1 ela vai receber, né? Quais são os itens A, B e C que ela deve apontar. Eu acho que isso é o interessante da atividade, porque são atividades, né, que os alunos eles vão ter o protagonismo distinto, né? Um a partir dessa problemática e os outros não. Então, seria uma avaliação, uma socialização desse conteúdo, né? Como conclusão, essa mediação, né? Digamos, dessas duas experiências aí, tá? Claro que cada etapa duraria 20 minutos, após isso haveria a rotação das equipes, né? Mas eu não sei se eu fui claro, né? Porque uma inicia na sala de aula, outra inicia no laboratório. Bem, o papel do aluno seria de protagonista, autônomo dos seus estudos, e o professor ele seria o orientador, o mediador, né? Ele não seria só o mediador, mas ele seria o orientador também. Porque talvez faltou uma especificação aqui, que, obviamente, né, o professor ele iria fazer uma introdução, né, sintetizando essa atividade, né, para que os alunos eles tivessem, né, o início da atividade mais objetivo. Bem, acho que era isso. Tentei ser bem sucinto aí também, né, porque eu sei que tem outros grupos. Muito obrigado. Joia, Frank, obrigada. Então, esse modelo, né, do laboratório rotacional, ele tem essa perspectiva de dois, né, grupos, um grupo em sala de aula e um grupo no laboratório, e com atividades que também, né, são atividades que podem ter a mesma temática ou objetivo, mas que são atividades independentes. Então, não pode a atividade da sala depender do laboratório, nem o laboratório da sala, porque a gente vai ter grupos realizando primeiro uma parte e grupos realizando primeiro a outra parte. Então, precisam ser atividades que começam e terminam naquele espaço, né? Então, o laboratório, ele pode... O professor nem sempre vai ter o tutor, né? Como sugere o modelo do professor trabalhar em sala e ter um tutor no laboratório. E aí, uma boa ideia é vocês trabalharem com estudo dirigido, ou com vídeo que explique a atividade, para que o aluno possa, né, como o grupo colocou aqui, ter esse papel de protagonista e não depender do professor para fazer a atividade. Então, o professor pode entregar um roteiro do que ele tem que fazer. Acessa tal coisa, faz isso, né, estuda aquilo, e o próprio aluno ou o grupo que está no laboratório fazer aquele estudo de forma autônoma, ou o contrário, né? O grupo que está na sala de aula de forma autônoma e de repente o professor fica no laboratório. Então, pode ter uma organização do professor para que ele possa dar conta, né, de atender os dois grupos em atividades diferentes. Uma outra opção é a gente trabalhar com outro professor, enquanto um professor fica com uma parte da turma no laboratório, o outro professor fica em sala e depois inverte, né? Então, poderia ter duas turmas trabalhando juntas nessa atividade. Poderia ser também uma possibilidade de aplicar esse modelo. Vamos para o grupo C, para a gente avançar, né? Eu procurei se tem um cronômetro aqui na sala, mas não tem. Então, eu vou tentar aqui cronometrar o nosso tempo para a gente não avançar muito. Quem vai apresentar? Oi. É você, Adriana, pode começar. Só um minutinho, só ajustar aqui. Estão me ouvindo bem, né? Estamos. Então, o que nós juntamos de informações, trocamos, socializamos, nós apresentaremos essa metodologia do ensino híbrido, né? Que seria a rotação individual, na qual, deixa eu só abrir aqui.
aqui que está pequenininho para mim, eu vou abrir o meu. O que nós trocamos de informações e de compreensões acerca do assunto é que, quanto ao espaço para trabalhar esse modelo ele pode ser trabalhado tanto na sala de aula ou no laboratório, quanto também no espaço virtual, numa outra sala de aula, diferente dos dois modelos que foram apresentados, que eles também se fixaram uma estrutura fixa determinada. Nós entendemos que talvez esse modelo ele tenha um pouco mais de flexibilização, porque neste momento não é o espaço que está se girando, fazendo a rotação para apresentar. Essas estações, esses espaços, eles podem ser tanto numa sala de aula, em vários grupos numa mesma sala, quanto no virtual, em salas distintas, como nós mesmos fizemos agora, né? Foram feitas várias estações. Então, o espaço, nós compreendemos que daria tanto no espaço físico da escola, ou de um laboratório, ou de várias salas, como no espaço virtual, que seria o espaço da casa também do aluno, né? A atividade, tempo de cada espaço. O tempo, ele pode ser determinado pelo professor, mas também ele tem uma flexibilização também aqui, de repente você estabelecer um determinado período, como, por exemplo, o nosso próprio ensino. Nós recebemos a atividade e nós temos um prazo para cumprir aquela atividade. Então, esse espaço aqui, ele não necessariamente precisa ser tão rígido. Aqui, 10 minutos, 20 minutos. Nós podemos utilizar essa metodologia para trabalhar uma atividade que pode ser de curto, médio ou até mesmo longo prazo, dentro de um ano letivo, por exemplo. Essa foi a compreensão que nós tivemos, né? Então, o tempo de permanência de cada estação é livre, conforme o perfil de cada aluno, né? Nesse sentido, de que o professor pode se utilizar para fazer uma avaliação do aluno, para fazer uma atividade. Então, ele pode pensar essa atividade para um espaço de tempo curto, médio ou longo. O papel do aluno. O papel do aluno diante dessa metodologia, o que mais se ressalta é o protagonismo. Por quê? Nesse espaço, o aluno ele passa pelas estações, ele tem a presença e a orientação do mediador, do professor como mediador, porém, eu determino, eu que estou recebendo esse desafio, eu vou ter a disponibilidade de escolher onde mais eu vou me fixar, onde mais eu preciso entender aquela atividade. Então, de repente, como nessa metodologia já se diz assim, da individualidade do aluno, então cada aluno vai ter o seu tempo necessário. Então, eu vou me prender a determinadas estações, as quais eu sinto mais necessidade, ou as quais eu mais me identificam. Eu posso passar por todas, mas de repente eu posso ficar um pouquinho mais em uma, necessitar de um pouco mais da outra, gostar um pouco mais da outra, né? Há sempre essa flexibilização maior. O aluno ele passa talvez por todas, mas não precisa se fixar a nenhuma, né? Ou pode se prender um pouquinho mais na outra. Eu planejo a atividade junto com o professor, porque na hora que o professor está aplicando a metodologia, o aluno também, enquanto protagonista, ele está lá, ele está, de repente, tirando dúvidas sobre um assunto, ou mesmo apresentando algo mais diferenciado que ele já assimilou, né? O aluno também ele exerce o papel de escolher a estação que possui maior identificação, que é um pouco do que eu já falei, participa ativamente da avaliação, né? Sendo ele o protagonista. Nesse sentido, o papel do professor ele é muito importante, porque ele sai daquele paradigma de que o professor é o detentor do conhecimento e ele ocupa o espaço do mediador. Ou seja, ele constrói o conhecimento junto com o aluno. Ele
não precisa ocupar aquele papel de que ele repassa todo o conteúdo, de que ele detém todo o conhecimento. Ele troca simultaneamente, no momento da utilização dessa metodologia, o aprendizado que se construiu. É o que mais nós observamos que se ressalta, porque há esse feedback. E as estações elas vão mostrando várias especificidades dos alunos, necessidade desses alunos. Então, o professor ele planeja as estações, ele media a pesquisa dos estudantes e é necessário que o professor planeje sua aula, considerando cada um dos momentos característicos de cada modelo, que seria talvez as estações, né? Cada estação, ele planeja direitinho, ele busca seus objetivos em cada uma das estações que ele propõe para aquela atividade, utilizando essa metodologia, levando em consideração que cada aluno ou grupo de alunos estará fazendo o que o professor estará fazendo e a dinâmica da aula. Ou seja, é aquela troca que eu já mencionei, né? Há uma constante troca aqui. Há uma constante. O professor ele saiu daquele papel de repassar o conteúdo e ele está construindo esse conhecimento junto com o aluno. O aluno estará fazendo... Adriana, para terminar, tá? Certo. O aluno estará fazendo o que o professor estará fazendo e a dinâmica da aula. Criar roteiro individual de estudos de acordo com cada necessidade do aluno. Avaliar de acordo a participação e a progressão do aluno, pensar a atividade de forma a estimular o aluno a aprender algo que possui maior dificuldade, sair da zona de conforto. Basicamente foi isso que a gente relacionou aqui. Joia, obrigada. Eu vi que esse grupo aí aprofundou, né, no papel do aluno, do professor, foi lá, resgatou todas as características, muito bom. Mas, então, só para a gente sintetizar aqui rapidamente, eu já vou pedir que o grupo D, quem vai apresentar, já se prepare aí. A rotação individual, então, ela é muito parecida com a rotação por estações, mas o que difere é que lá na rotação por estações, o professor planeja as estações e todos os alunos passam por todas as estações. Aqui na rotação individual, não necessariamente o aluno precisa passar por todas as estações. Então, ele pode organizar as estações de forma personalizada. Então, por isso, rotação individual, né? Então, ele pode rotacionar de forma individualizada e não em grupo, como é o rotação por estações. E esse aluno discute, né, organiza junto com o professor aquelas estações que são mais importantes para o que ele precisa aprender. Então, pode ser que ele precisa de mais da estação A e não precisa passar pela C. Então, ele vai ficar mais tempo na estação A e não vai passar pela C. Outro aluno talvez tenha que passar por todas, pela A, B, C. Então, a rotação individual ela tem essa especificidade do aluno fazer, junto com o professor, o seu próprio roteiro de estudos. É o aluno em conjunto com o professor, tá, Tereza? Então, o professor geralmente planeja as estações, o assunto, o conteúdo das estações, mas a definição de quais estações o aluno tem que passar é feita em conjunto entre o aluno e o professor. E aí, a gente pode pensar algo parecido, sim, e a rotação individual ela já está dentro dos modelos disruptivos, né, que já sai um pouco da nossa escola tradicional. Então, algo parecido com aquele projeto Gente, que vocês têm um vídeo lá no material, que é o projeto lá do Rio de Janeiro. Para quem não assistiu o vídeo, assiste, né? Um projeto bem bacana, que os alunos trabalham com projeto, com pesquisa. Então, às vezes o aluno vai demandar estudar em função da pesquisa que ele está fazendo, ou do projeto. E, então, ele pode precisar de mais tempo de matemática do que de um outro assunto, né? Ou estudar mais o conteúdo de uma determinada temática e não de outra. Então, por isso que chama de rotação individual. Tá? Então, o aluno vai individualmente, não em grupo, como nas outras. Não que a estação seja só para um aluno, tá, Rafaela? A estação ela é feita para o grupo, mas o aluno não vai rotacionar no grupo, ele vai rotacionar individualmente, conforme, né, esse planejamento de estudos que ele vai fazer com o professor. Então, ele não precisa fazer a rotação junto com o grupo, como acontece na rotação por estações.
que vai, o grupo todo rotaciona junto. Aqui não, aqui o aluno vai rotacionar no seu tempo, né? E não necessariamente no tempo do grupo, tá? Então, essas são algumas diferenças, né, de um e de outro. Vamos para o próximo, gente, grupo D, para a gente poder avançar aqui nas nossas apresentações. Quem vai apresentar o grupo D? Boa noite. Oi, vai lá, Justino, 5 minutinhos, tá? Uma votação para me apresentar, mas eu queria que outro colega apresentasse. O conteúdo está todo perfeito, nosso, né? O nosso é sobre a sala de aula invertida. No caso, a sala de aula invertida é o formato mais simples, né, do ensino híbrido. Nesse formato, o aluno estuda em casa, né, o conteúdo programático. Ele pode efetivar pesquisas, no caso, né, para ter um conhecimento mais amplo desse conteúdo. Né? E, no caso, né, o aluno vai construir uma visão mais crítica desses conteúdos e do aprendizado dele, né? Essas pesquisas podem ser extensionistas, pode ser uma pesquisa de campo, para ampliar o conhecimento. Né? E, nesse caso, esse formato ativa, né, a maneira como ele vai fazer a busca desse conhecimento, né, os conhecimentos prévios, construindo habilidades críticas extensionistas. Há uma evidência em todo o ensino híbrido, no caso. Né? As principais características, né, são maior engajamento dos alunos no aprendizado, melhor aproveitamento do tempo pelo professor, ampliação assim, do potencial, né, da ação educativa, visando seriam, no caso, assim, as intervenções efetivas. Há um planejamento mais elaborado, personalizado, né? E o acompanhamento de cada aluno, no caso assim. Isso seria a composição integral do ensino híbrido, no caso. Né? A oferta E, no caso aqui, nós temos... Eu não consigo ver direito todos os... Eu fiz um rascunho à parte aqui para mim poder falar para vocês. Né? Eu gostaria de pedir o apoio de algum outro colega para prosseguir com essas falas, que o nosso conteúdo está perfeito, foi bem avaliado. Assim, Luciano, posso continuar daqui, então. Mas eu poderia solicitar que um outro colega ampliasse mais a nossa tarefa aí. Que vai te ajudar aí, Justino. Tem mais 2 minutos. Vamos lá. Tá? Show de bola. Então, um dos espaços que a gente colocou aqui, que é para necessário desenvolver o trabalho desse modelo, é basicamente sala de aula, ou então um outro meio que a gente possa trabalhar. Então, numa sala de internet, ou um laboratório, ou até mesmo espaços abertos. Então, assim, um exemplo bem rápido aqui para a gente poder ensaiar aqui. Eu sou engenheiro florestal, então a gente poderia trabalhar um tema de incêndios florestais. Então, a gente disponibilizaria esse teoria prévia, o aluno estuda, e a gente poderia muito bem ir lá na ocorrência do incêndio discutir os motivos que ocorreu esse incêndio, as causas, os fatores, e também as medidas de prevenção e combate também. Então, seria um exemplo bem prático de como a gente poderia trabalhar a discussão desse conteúdo num espaço aberto. O papel do aluno, então, nesse caso aqui, a gente pode colocar que ele traz toda essa postura aí de levar a bagagem para a discussão, e o papel do professor é tratar essa discussão aí ao longo da dinâmica, né? Para poder não fugir muito do assunto, e também mediando aí até a conclusão do tema final, ou seja, até o desfecho da matéria em questão. Joia, obrigada, Fernando, obrigada, Justino. Então, a sala de aula invertida, né? O aluno
Ele estuda o conteúdo que o professor preparou. Adriana, fecha o microfone, por favor, que está aberto. Obrigada. O aluno, então, estuda o conteúdo. Deixa eu botar aqui onde eles colocaram, né, as atividades. Então, o aluno estuda previamente os materiais disponibilizados pelo professor, que pode ser vídeo, texto, jogo, mapa mental, nuvem de palavras. O grupo trouxe várias sugestões aqui. Então, eu levo, geralmente, a parte expositiva da minha aula para esse material que o aluno estuda antes da aula presencial. E na aula presencial, eu aproveito o tempo para discutir, para fazer trabalho em grupo, para tirar dúvidas, para fazer exercício. Então, na educação profissional, a gente pode pensar o conteúdo teórico antes da aula e durante a aula, laboratório, atividade prática, mão na massa, né, discussão, problematização, experimento. Então, fazer realmente algo prático durante o momento da aula presencial. E levar para o momento antes, né, da aula toda essa parte de exposição teórica que precisa, né, também para a atividade prática. Então, essa, como o grupo falou, é um dos modelos mais simples, mas ele é bem importante também, né, que a gente pode pensar a utilização na educação profissional. Vamos para o próximo, para o grupo E. Quem vai apresentar o grupo E? Eu, Franciele. Olá, Franci. Agora eu consigo enxergar. Então, o modelo que nós desenvolvemos, né, esse roteiro de trabalho é o modelo Flex. Pelo próprio nome, a gente já observa que ele proporciona uma flexibilização naquele formato em que o aluno pretende estudar. Então, ele mescla atividades online e presencial. Ele é um estudo personalizado, onde, misturando um pouquinho do papel do professor e do aluno, né, onde o professor vai estimular esse aluno a desenvolver seus próprios projetos, a compartilhar ele em sala de aula social. E o mais interessante desse modelo é que não há uma divisão por séries ou anos. Então, um aluno recém-chegado pode se matricular numa unidade ou numa disciplina já mais avançada, desde que ela não tenha pré-requisitos. Então, não existe essa hereditariedade das séries, digamos assim, né? Ou das fases do curso. O aluno consegue interagir de forma diferente, naquela que mais lhe convir, né? Tendo autonomia no tempo e no formato de estudo. Ele é bastante personalizado porque ele busca muito a participação do aluno, até mesmo na formação do próprio plano de ensino. Então, ele tem uma participação bastante aguda, né? Digamos, nesse formato. Ele permite também, né, a exemplo daquilo que a gente faz aqui na nossa pós-graduação, que a assimilação do conteúdo seja feita por meio de alguns critérios, né? Avaliação, quiz, atividades em ambiente virtual e também em ambiente presencial. Os espaços em que ele pode ser desenvolvido, esse modelo, obviamente em laboratórios, na própria sala de aula, em biblioteca, no ambiente virtual. E esses espaços que nós elencamos permitem algumas diferenças de algumas atividades diferentes. Então, a gente imaginou aqui, pegando já o tempo de aula do IFSC, né, com aulas de 45 minutos, e a cada espaço que a gente elencou, a gente colocou uma atividade. Então, realização de pesquisa em laboratório de informática, 45 minutos. A própria leitura, então, aquilo que foi discutido em grupo é que essa leitura vai depender muito do perfil do aluno, da organização dele, mas pensando nesse modelo Flex, foi algo que nós discutimos bastante também, do próprio modelo disponibilizar formatos diferentes de fazer a mesma coisa. Então, esse modelo ele depende muito da característica do aluno. Nem todos são iguais, nem todos têm o mesmo formato de aprendizagem. Então, nós sabemos que alguns são auditivos, outros são visuais, outros têm a necessidade da leitura. Então, tudo isso vai contribuir no formato Flex. Cada um vai poder fazer no seu formato. Então, a realização de um seminário, que esse aí ninguém conseguiria fugir, aplicação de jogos interativos, pensando no ambiente virtual, e a realização de um questionário no Moodle. O papel do aluno aqui é fundamental. Ele deixa de ser aquele agente passivo e passa a ser um agente ativo, né? Então, dentro do próprio plano de ensino, ele é mutável e o aluno vai contribuir com isso. Sempre o aluno vai poder demonstrar qual é a sua maior área de interesse. Ele não vai ser
direcionado para algo que ele não tem interesse e afinidade, então ele vai conseguir focar naquilo que ele mais gosta de fazer. Aí a gente poderia até dizer que teremos um aluno meio que especialista em determinado tema, né? Ele faz as suas rotinas de estudo e esse modelo de ensino, o aluno é o papel central. Não necessariamente aqui estamos falando de sala de aula invertida, mas ele é o agente, ele não é mais passivo, ele é ativo. E o professor não deixa de ter o papel de mestre, mas vai ter um foco mais em direcionar, em dar direcionamento para o estudo desse aluno. Então, ele vai despertar no aluno até mesmo o autoconhecimento. Qual é o meu melhor formato de aprendizagem? Como eu me dou melhor? Como eu gosto de fazer as coisas? Qual é o modelo que eu quero utilizar? Então, ele vai oportunizar as ferramentas, fazendo com que o aluno tenha a opção de escolher a que melhor se aplica ao seu formato. E nesse formato também ele vai poder desenvolver os seus projetos, alcançando aquilo que o modelo prevê, né? Que é o ensino personalizado. Joia, Franciele, obrigada. Gente, como esses 3 últimos são os disruptivos, eu vou pedir que os grupos apresentem e daí no final eu faço um fechamento dos 3, tá? Para a gente poder agilizar aqui o nosso tempo também. Então, quem vai apresentar o grupo F? Quem do grupo F vai apresentar? E depois o grupo G também já se prepara. Boa noite a todos. Oi, Emanuele, pode começar. Então, o nosso método é à la carte, né? Como o nome mesmo diz ali, à la carte, ele lembra um leque de opções ali, né? Esse modelo, ele é um dos mais dinâmicos e personalizáveis. Então, o aluno, nessa situação desse modelo de aprendizagem, ele é o protagonista dos estudos, né? Não é o professor ali o centro, e sim o aluno, né? Então, ele é um modelo 100% online e as disciplinas obrigatórias, as obrigatórias são presenciais, né? Então, esse modelo, ele oferece uma ata que contém objetivos a serem alcançados e os conteúdos e temáticas que devem ser estudados. O estudante, ele vai tomar iniciativa, então, no direcionamento daquilo que ele quer aprender. Então, ele escolhe, né, o que ele quer aprender e estudar durante esse percurso, que é dividido por o virtual e o presencial. Então, a princípio, é isso. Se alguém tiver mais alguma coisa para complementar. O papel do professor e do aluno acaba sendo aquilo que os outros grupos já falaram, né? No caso, ele foge um pouco do modelo tradicional, né, como a gente sabe, e aí entra meio que a metodologia ativa ali, né, que é onde o aluno ele vai correr atrás, ele que vai fazer essa parte ali mesmo de protagonista, né, ele não vai mais, o professor não é mais o centro ali, sim o aluno. É claro que tem disciplinas que são obrigatórias, elas têm que ser feitas diretamente naquele modelo tradicional, e esse aqui, na verdade, o aluno é que vai escolher. Então, ele vai ter, a gente pode usar um curso, por exemplo, um curso de inglês, um curso de matemática, né, por meio de videoaulas. Então, a princípio, seria isso. Se alguém da equipe tiver mais alguma coisa para complementar. E o legal, assim, desses 3 modelos disruptivos, né, o Flex, o à la carte e o próximo, que o último grupo vai apresentar, que é o virtual enriquecido, para a gente pensar neles, gente, pensar a implementação deles, a gente precisa pensar fora da casinha, assim, fora dessa escola que a gente está acostumado, que é dividida em disciplinas, que é dividida em turma, que é dividida em horário, que é dividido em espaço, sala de aula, né? Então, tem que pensar de uma outra forma, senão a gente não consegue enxergar os modelos. Vamos para o grupo G, então, para a gente terminar. Quem vai apresentar o grupo G? Isso mesmo, Janete. Se a gente ficar pensando nesses modelos, né, os disruptivos, com o olhar da escola que a gente tem, a gente não consegue enxergar a funcionalidade deles, né? A gente precisa pensar uma outra estrutura. Quem vai apresentar aqui do grupo G? Quem é o porta-voz aqui do Virtual Enriquecido? São José? Era para ser o Leandro, não sei se ele está com algum problema no áudio, que ele chegou a ter problema, mas eu posso apresentar também.
Posso ser a segunda opção enquanto ele se ajeita. Mas então. Alô, pessoal, tá me ouvindo aí? Ah, conseguisse? Ótimo, então. Consegui. Não, o celular tava. Tô assistindo pelo celular, né? Aí eu tenho que colocar o fone de ouvido. Pode começar, Leandro. Tá certo? Boa noite, professora, boa noite todo mundo. Nós somos o último grupo aqui, né? E nosso modelo de ensino é o ensino híbrido, modelo virtual, enriquecido ou aprimorado. Então, nosso grupo ali montou aqui a planilha, né? De acordo com o que foi estudado ali no material de estudo. Então, a proposta desse ensino ocorre basicamente online. Eu sou bem confortável em falar sobre esse sistema de ensino porque eu sou bacharel em História nesse modelo de ensino, né? No virtual enriquecido ou aprimorado. Então, estou bem tranquilo em falar sobre ele, né? Então, o aprendizado se trata basicamente online, com encontros presenciais, geralmente uma vez por semana. Os alunos estudam de forma online e comparecem à escola para encontros presenciais, agendados com o professor. Normalmente um dia específico na semana, né? É feito o acompanhamento do que está sendo executado e se estudado pelo professor, e ele também dá as orientações para a continuidade dos estudos. Ali fala sobre o espaço necessário, né? O espaço necessário são salas de aula, né? Com computadores conectados à rede de internet, sala de informática, onde o professor pode estar presente, né? E também o ambiente virtual, né? Na maior parte desse tipo de aprendizagem se passa no meio virtual, né? Então, o aluno tem que ter um computador para estar conectado à rede e efetuar esse acompanhamento do material de estudo, dos chats. Estão conseguindo me ouvir, pessoal? Sim, estamos te ouvindo. Tem mais um minutinho para terminar. Tá certo. Então a gente delimitou ali a atividade de tempo para cada espaço, né? Onde no virtual ou presencial assistido, as discussões do material estudado e debate com o professor e outros alunos, sugerindo 2 horas aula, sendo uma vez na semana. E o virtual autônomo, a teoria e exercícios, ficando em torno de 20 horas aulas. 20 horas, né? O papel do aluno, né, como já em outras apresentações foi mencionado, é o protagonista do aprendizado, onde a maior parte do tempo conectado, realizando as atividades de forma remota e autônoma, através de acesso e estudo do material disponibilizado nas aulas virtuais. Então aqui é a grande sacada, né, do que a gente sempre comenta nas aulas de ensino à distância, que o aluno ele é o principal, ele é o protagonista, mas também ele que dita, né? Ele que vai ser o termômetro, né? Nessa troca ensino-aprendizado, né? Porque as demandas surgirão a partir dele, né? As demandas que eu me refiro é as demandas de intensidade nos estudos, né? E quanto ao papel do professor tutor, ele vai ser orientador, mediador, na ampliação dos conhecimentos, apoiado com tutoriais virtuais ou presenciais. Planejamento e preparação dos materiais de recursos disponíveis no ambiente virtual e aprendizagem Moodle para acesso do aluno.
Isso eu não sei se acontece, né? Às vezes o professor não é o mesmo que prepara o material, né? Às vezes tem uma coordenação, tem um suporte maior, né? Por trás da estrutura da instituição de ensino, né? Mas os professores têm esse papel de mediador e orientador, principalmente. É isso, pessoal. Joia, obrigada, Leandro. Então, gente, né, como eu falei, assim, ó, esses 3 últimos modelos, a gente precisa, para entendê-los, a gente precisa pensar de uma forma diferente, né? Não consigo olhar para a escola, como a gente está acostumado, e pensar na proposição desses modelos. A gente precisa olhar com outro olhar. Eu vou fazer uma comparação aqui, só para ficar mais próximo assim, do que vocês talvez estejam acostumados. O virtual enriquecido, a gente pode pensar ele parecido, acho que até o grupo fez essa analogia com os cursos EAD, né? Onde o aluno estuda o material no ambiente virtual e onde ele tem uma vez por semana aula presencial no polo, onde ele se encontra com o tutor, com os colegas para tirar dúvidas, né? Para fazer uma atividade. Eu não gosto muito dessa comparação, porque os cursos EAD têm uma dinâmica que não necessariamente são o modelo ensino híbrido, tá? Então, a gente não pode dizer assim, aquela universidade X usa virtual enriquecido. Eu tô fazendo aqui uma comparação para ficar mais próximo, para vocês conseguirem entender, tá? Ele é semelhante a essa ideia usada na EAD, né? Em que o aluno estuda o material disponibilizado online e depois se encontra uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias no polo, para tirar dúvidas, né? Para realizar atividades. Então, é semelhante. E o Flex ou à la carte, eles são modelos que são individualizados, né? O Flex, como o nome diz, é flexível, e o à la carte, eu até comentei lá no grupo, que a gente pode comparar com cardápio de restaurante, né? Quando a gente vai comer à la carte, a gente vai lá e escolhe um menu de opções, aquilo que a gente quer ou precisa naquele momento. Então, o à la carte é muito parecido com isso. E aí a gente precisaria pensar o ensino focado em projeto, em pesquisa, em desafios, e não em aula, né? Então, o aluno teria um projeto para desenvolver. E a partir do projeto, ele escolhe o que ele vai estudar. Esse seria o Flex, né? Então, a partir daquele projeto que ele está fazendo, ele escolhe. Bom, para esse momento do projeto, eu preciso saber isso. Aí, logo na sequência, talvez eu vou precisar de outras informações. E aí, ele vai buscando as informações disponíveis de acordo com aquilo que ele precisa para resolver o problema que ele tem. E o à la carte também é mais ou menos nessa linha, né? Que o aluno vai selecionando disciplinas ou conteúdos, assuntos que ele precisa estudar, que faz parte do rol daquilo que ele precisa aprender. Tá? Então, aí ele vai selecionando o que ele precisa. Não necessariamente ele precisa fazer tudo que está disponível, mas ele vai escolher aquilo que mais é pertinente para o que ele está estudando. Tereza, você quer perguntar? Isso, na verdade, tu fala muito sobre o conteúdo, né? Exemplo, que nem tu falaste agora do à la carte, né? De ter um projeto, né? E ele escolher o que ele acha necessário para completar esse projeto. Mas o à la carte também me fez lembrar um pouco, tanto quando você está na faculdade, que daí tu tá, por exemplo, num semestre, e daí tu escolhe quais matérias tu vai pegar. Ou eu não tenho muito conhecimento, mas às vezes tem algumas escolas que, eu não sei como é aqui no Brasil, mas tem algumas escolas que tu escolhe quais disciplinas tu vai pegar naquele momento, que não é necessariamente tais disciplinas no primeiro ano, tais disciplinas no segundo, ou até que eu tenho um irmão que está fazendo EAD pelo IFSC mesmo, né, de técnico em cozinha, que ele se ajeitou bastante dessa flexibilidade, que me lembrou um pouco a minha faculdade, né, de escolher, agora eu vou pegar tais disciplinas, mas essa disciplina eu vou poder pegar agora, então no próximo semestre eu pego ela. Então, eu não sei se está conectado não só dentro da disciplina como trabalhar, mas também de quais disciplinas poderá fazer naquele momento que o aluno, né, o estudante, está até na sua vida, vamos dizer, no seu contexto de vida. Isso, perfeita a tua fala. É bem nessa linha mesmo, tá? De a gente poder pensar também
a composição do currículo, né, mais flexível, ou nessa perspectiva do à la carte, assim, de eu escolher aquilo que vai compor o meu currículo, que pode ser diferente do meu colega, né? O meu colega talvez componha o currículo com outras disciplinas, por exemplo, pensando na ideia disciplinar ainda, né? Poderia ser nessa perspectiva também. Obrigada. Professora. Oi. Leila falando. Você poderia dar só mais uma pinceladinha ali no modelo Flex, assim, com um exemplo mais sintético, só para me dar uma notadinha aqui? Sim, o Flex, ele tem uma flexibilidade, assim, né? Do aluno escolher aquilo que ele precisa estudar. Então, eu posso pensando em termos de disciplina, eu poderia oferecer para o aluno diversos conteúdos e ele vai compor o que ele vai estudar com base num projeto que ele está desenvolvendo, numa curiosidade que ele tenha. Então, não necessariamente ele vai estudar tudo. Ele vai escolher, em conjunto com o professor, né? Não é escolher assim, eu gosto mais disso, então vou fazer isso. Mas em conjunto com o professor, o que vai compor o que ele tem que estudar. Então, ele vai ter que estudar, a gente tem agora a Base Nacional Comum ali, né? O mínimo que eu preciso para o currículo. Então, esse mínimo ele precisa dar conta, mas a partir disso ele pode flexibilizar. Então, nem todo mundo vai precisar estudar tudo. Ele pode escolher aquilo que interessa mais, tá? Ou então pensando só um pouquinho, só para terminar. Pensando em várias disciplinas, né? O modelo Flex também poderia ser de eu ter uma possibilidade de diferentes disciplinas ou projetos e poder escolher aqueles que mais me interessam estudar naquele momento. Então, eu posso fazer percursos de aprendizagem diferentes para cada aluno, conforme o interesse, conforme a necessidade, conforme aquilo que ele precisa aprender. Seria essa a ideia do Flex, ter essa flexibilidade de compor trajetórias para cada aluno de forma individualizada e personalizada. Obrigada, professora. Quem que pediu para falar? Tem universidades, né, que oferecem o Flex, assim, eu quero fazer um curso de farmácia, então você tem que fazer tantas disciplinas no semestre, né, só que o Flex não te dá vínculo com turma, vínculo com grupo, não é como as graduações antigas que você iniciava o semestre numa turma e terminava com aquela turma e tinha aquele vínculo de formatura. Então, o Flex, ele é individual, ele vai acompanhar o que você pretende, o objetivo que você quer alcançar, mas nem por isso você deixa de ter um tutor, um professor, uma orientação, uma regra, mesmo que tenha a questão do horário, como o EAD, né? Mas o aluno tem que dar conta, sim, de um itinerário. E o novo ensino médio, com as trilhas de aprofundamento, ele vem com essa proposta Flex. O aluno escolhe a trilha que ele vai seguir e não necessariamente precisa ser a mesma trilha para uma turma. Isso, muito bom também a contribuição, Josi, porque é justamente essa ideia, assim, né, de personalizar o ensino, né, de eu poder oferecer caminhos e trajetórias diferentes para cada aluno conforme aquilo que ele quer, né, aquilo que interessa mais. Então, a gente a própria proposta do ensino médio já direcionando para as áreas de interesse do aluno. Então, talvez nem todos os alunos precisem estudar todo o conteúdo do ensino médio, ele já pode ir direcionando para aquela área que ele tem mais interesse, que ele tem mais afinidade, e aí eu vou personalizando realmente essa aprendizagem do aluno. Então, essa é a ideia, né, do Flex e do à la carte, né? Poder ter essas opções para personalizar. Gente, vamos terminar aqui, então, nosso momento final, né? É perguntar aquilo que, não lembro se foi a Tereza que perguntou, qual foi o modelo de ensino híbrido que a gente usou na aula de hoje? Quero ver quem acerta aí. Vamos ver quem ainda Então, nesse... professora, ainda estou na dúvida. Eu acreditava que era a primeira, mas agora já deu uma confundida aí. Rotacionamos. Eu acho que teve um pouquinho de cada um. Ó, o pessoal está colocando ali no chat sala de aula invertida. Será, gente? Será? Então, ó, quem respondeu sala de aula invertida acertou. Né? O nosso modelo
da aula de hoje foi a sala de aula invertida. Por quê? Porque vocês tiveram, né, que estudar um conteúdo em casa antes da aula de hoje. Lembra que tinha que assistir vídeo, ler o material lá do livro, para se preparar para a aula de hoje. Na aula, a gente, ao invés de ficar aqui, né, eu não fiz uma aula expositiva, a gente fez um debate em grupos, com os modelos, e depois agora vocês socializaram, né? Então eu fui complementando aquilo que vocês produziram. Então a gente não teve uma aula expositiva do conteúdo, mas trabalhou todo o conteúdo a partir da dinâmica de debate que vocês fizeram durante a aula, com orientação do professor. E depois da aula, então a gente tem essa retomada, que é o que a gente está fazendo agora, né? Fechando a aula. E a gente tem a avaliação da aprendizagem, vocês têm lá no nosso material um quiz ali do ensino híbrido, agora para trabalhar todos esses conceitos que a gente viu na aula de hoje. Então, né, os 3 momentos da sala de aula invertida. Não é rotação, gente, que alguns achavam que era rotação por estação, que a rotação por estação todos deveriam ter passado por todas as estações, que não foi o caso, né? Cada grupo trabalhou com uma temática específica do grupo. Para ser rotação por estações, todos teriam que ter passado por todas as temáticas, tá bom? Então, só para a gente terminar, eu peço desculpas, né, pelo nosso avançado do horário aí, mas eu vou pedir que vocês avaliem a aula de hoje, se vocês ainda tiverem fôlego, né? Podem ler o QR Code, ou eu vou também pegar aqui o link da avaliação, vou colocar aqui no chat para vocês. Vou pedir que vocês avaliem a aula, tem um formulário com algumas perguntas para avaliar, para a gente saber como foi a aula, né? O que vocês acharam. Tem um campo também aberto no final do formulário para vocês colocarem como é que foi. Quem quiser colocar um comentário de como foi a aula, é importante, né? Para que a gente possa ter esse feedback de vocês com relação à nossa aula de hoje. Eu espero que, apesar, né, da gente ter passado aí bastante do nosso tempo de aula, vocês tenham aproveitado e curtido a aula de hoje, né, aprendido um pouquinho mais sobre os modelos. E aí eu vou deixar, então, lá na sala do Moodle, os slides da aula e vou colocar também esses materiais que os grupos produziram para que vocês tenham ali todos os modelos que os grupos organizaram também para dar uma consultada aí no que a gente produziu e olhar o que os outros colegas fizeram. Tá bom, gente? Muito obrigada. Eu não vou me estender mais aqui por conta do nosso horário, mas se alguém ainda tiver alguma pergunta, alguma dúvida, vamos lá. Professora, eu só ia perguntar se vai ter lista de frequência e eu ia pedir, né? Mas você já usou na sua fala os modelos dos colegas, né? Mas você já complementou que vai deixar. Mas já obrigada, tá? Isso, vou colocar todos os modelos lá para vocês no Moodle. A gente não vai ter lista de presença, tá, gente? A professora Edilene já registrou aqui quem estava na aula. O importante, gente, não é a gente registrar a presença, é vocês estarem aqui e participarem da dinâmica da aula, porque vocês viram que amplia muito, né, o olhar e a compreensão dos modelos, daquilo que a gente está estudando. Então, a ideia das nossas webconferências é isso, que a gente possa ampliar o estudo de vocês individualizado lá no material. Beleza, gente? Mais alguma dúvida? O pessoal estava perguntando ali, né, sobre o livro em PDF. Gente, lá no Moodle, quando vocês entram no livro, na lateral direita, aparece lá uma opção de imprimir o livro em PDF, tá? Então, vocês podem usar essa opção. Não é uma impressão 100%, vou dizer para vocês, fica bagunçado, porque a ideia desse material é que ele seja digital, mas dá, né, para quem tem dificuldade de estar acessando online o tempo todo, dá para vocês estudarem, tá? Então, ajuda dessa forma, ok? É isso, gente, fechamos? Então, muito obrigada, né, pela presença de vocês. A gente se vê, então, no dia 7 de fevereiro, não, dia 14 de fevereiro, dia 7, a aula do professor Jeremias, de didática. A gente se vê no dia 14, na nossa próxima aula. E até lá, se precisarem de mim, eu atendo vocês pelo Moodle, tá bom? Valeu, gente. Obrigada.